Vai começar o programa Papo Cabeça com Alexandre Reis. A sua melhor companhia de todas as manhãs. Bom dia, sexta-feira, sextou e maravilha. E aí, o que você vai fazer hoje, hein? Hoje é sexta-feira, tem gente que vai viajar com a família, tem gente que vai descansar, né? Infelizmente tem uns que saem do trabalho, já vai direto pro bar, pra lanchonete, né? Vai se encontrar com os amigos. O que você vai fazer hoje? Hoje é sexta-feira. O que você vai fazer, hein? Sextou, uhul, sextou. Hoje é sexta-feira, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua companhia. Esse é mais um programa Papo Cabeça. Nós estamos aqui diariamente de segunda a sexta-feira às 6h57 da manhã, trazendo sempre um papo cabeça, um papo legal, um papo descontraído, um papo leve, sem perder a sua seriedade, né? Assunto sério, firme, né? De relevância, de grande significado, assuntos que vão trazer significado, importância e relevância para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para a sua vida espiritual também, né? Para a sua espiritualidade. Todas as semanas nós estamos com algum assunto diferente, todos eles têm algum objetivo, têm alguma finalidade. Nunca nós vamos falar de um assunto por falar sem motivo nenhum. E esta semana nós falamos a semana toda sobre fé, né? Sobre ter fé em tempos difíceis. Nós falamos da dificuldade que tem sido os dias atuais. Nós falamos das dificuldades que tem sido viver cada dia, né? Você sai para trabalhar, não sabe se volta. Você sai para trabalhar, não sabe se chega no trabalho. Pessoas que dependem do transporte público, às vezes dentro do transporte público vive situações, né? Confusões. Gente, já teve até um dia desse em São Paulo. Um dia desse eu vi uma reportagem, tiro dentro do metrô, né? Tiro dentro do metrô. Então, olha só, você não está seguro 100% do tempo, né? É um risco a todo momento, então dá medo. Para você sobreviver, cada dia tem que ter muita fé, né? Pessoas no ponto de ônibus esperando o ônibus são vítimas de assalto, né? A moda dos roubos de celular, então você tem que estar protegido o tempo todo, esperto, atento, olhando para os lados, guarda na bolsa, nada de ficar mexendo, e ainda assim corre risco, né? Então tem que ter fé para viver os dias atuais. Nós estamos falando sobre isso, fé em tempos difíceis. Estamos vivendo tempos difíceis. Jesus falou: basta cada dia o seu mal, né? No mundo tereis dificuldade, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus falou. Então, tem que ter muita fé para viver esses dias maus, esses dias difíceis, esses dias de aflições, esses dias de dificuldade, dias de incerteza, incerteza no Brasil, incerteza na Europa, incerteza com relação ao dólar, né? Incerteza com relação às crises políticas, à situação econômica do país e do mundo, né? As guerras entre países, né? Israel, com a Palestina, no Oriente Médio, a Ucrânia com a Rússia, né? Os Estados Unidos com a Venezuela, tanta situação, risco, gente. Tá sendo dias difíceis, dias dificultosos, né? Os Estados Unidos determinado a acabar com o narcotráfico venezuelano, né? Os Estados Unidos determinado a acabar com o narcotráfico, e essa determinação sai atirando para tudo quanto é lado, e há quem diga que inocentes estão morrendo. Então, olha só, tá difícil, os dias são maus, e para você viver cada um desses dias, para você vencer, superar cada um desses dias, tem que ter fé. Tem que ter fé, precisa acreditar, precisa confiar, tem que acreditar em Deus, né? A força maior que rege, que criou todas as coisas, que controla tudo, nada foge do controle dele, tá? Isso é ter fé. E nós falamos sobre o silêncio de Deus, nós falamos sobre medo, né? E há momentos que Deus não fica em silêncio. Deus, ele responde, só que muitas vezes a resposta dele não é a que a gente gostaria. Muitas vezes a resposta dele é não. Ah, mas então ele não respondeu? Respondeu, ele falou não, né? Ele falou não. O não de Deus também é uma forma de ele nos amar, né? Eu tenho 2 filhos. Os meus filhos já são crescidos, já são criados, são casados, já, né? Mas eles foram pequenos um dia.
né? Foram pequenos um dia. E como toda criança, toda hora pedia alguma coisa. Como toda criança. É brinquedo, é roupa nova, brinquedo novo, é um doce, é isso. E mesmo você tendo recursos, você precisa falar não às vezes. Isso é ensinar, é uma demonstração de amor. Se você dá tudo, você estraga. Se você dá tudo, você não ensina. Porque quando você fala não, não é porque você não tem, às vezes você tem, mas é uma forma de você mostrar que para tudo, que para algumas coisas tem limite, né? Ou melhor, que para tudo tem limite, né? Você não pode tudo que quiser ter à sua disposição, porque a vida não é assim. Então, quando o pai, a mãe quer ensinar o filho, às vezes ele fala não para isso, para ensinar, para mostrar, ó, nem tudo que a gente quer a gente pode ter, tá? Não é assim não, entendeu? Eu quero, toma. Eu quero, toma. É até perigoso, por isso que a gente vê muitas vezes jovens, principalmente jovens, né, que tiveram tudo na vida, de uma família rica, de uma família bem abastada financeiramente falando, e se envolve com a criminalidade, né, se envolve com a bandidagem, muitas vezes é por conta disso. Foi bem, cresceu numa família bem estruturada, mas não tinha limite. Tudo que queria o pai dava, tudo que queria a mãe dava, tudo dava. E quando ele cresce, a vida não é assim. Né? Não é assim. Ele vai pedir, não vai ter. E aí nessa acaba se envolvendo com a criminalidade muitas vezes. Né? Então, muitas vezes Deus responde sim, só que a resposta dele nem sempre é a que a gente quer. Você já passou por uma situação como essa? De você orar a Deus, você falar com Deus, pedir a ajuda de Deus, e você sentir que Deus falou com você, mas não é o que você queria de resposta? Né? Ele falou não, ou ele falou espera, né? O que foi que Deus falou para você já? Alguém já passou uma situação como essa? Comenta aqui, né? Tô doidinho para saber, comenta, né? Alguma vez você já passou por isso? Deus falou não, ainda não, espera mais um pouco, né? Porque tem essa também. Às vezes Deus fala que vai dar vitória, mas é no tempo dele, não no nosso. Né? Então até nisso, gente, não é fácil. Tem que ter muita fé para ficar de pé. Né? Se for uma pessoa que dá lugar à ansiedade aí, né, é um perigo sério. O ainda não de Deus nos frustra muitas vezes, mas é uma forma de nos ensinar. É uma forma de nos proteger. Né? Mesmo que ele não dê aquilo que a gente queira, ainda assim ele está demonstrando dessa forma que nos ama. É uma forma de ele nos proteger do mal, de ele nos ensinar, de nos amadurecer. Nem tudo que queremos estamos prontos para receber, para sustentar. E eu não sei disso, mas Deus sabe. Somente Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. Eu não conheço o futuro, Deus sabe. Deus muitas vezes ele nos livra de situações porque ele está escutando coisas que a gente não escuta, ele está vendo coisas que a gente não vê, ele está enxergando futuros que a gente não consegue enxergar. Então é por isso que muitas vezes ele fala ainda não, ou ele diz não, ou ele diz espera mais um pouco, ou ele não diz nada, deixa você simplesmente no silêncio, no vácuo, né? É uma forma de ele nos ensinar. Então não entre em parafuso, não entre em desespero quando isso acontecer. O tempo de espera molda o caráter. Olha só, o tempo de espera molda o caráter. É aquilo que eu falei, quando a gente tem tudo rapidinho, pronto, à disposição, a hora que quer, né? A gente acha que a vida é fácil, a gente acha que pode tudo, a gente acha que tudo que a gente quer a gente pode ter, começa a exigir, se achar no direito. E muitas vezes é preciso ficar na espera, ficar no vácuo, ou receber um não, para que a gente possa aprender com isso, amadurecer com isso. E com isso Deus vai trabalhar, Ele moldando o nosso caráter, moldando. Né? Eu acabei de escrever um livro, O Poder do Quebrado, né? Onde eu falo muito, eu comparo o homem, o ser humano, né? Como um vaso de barro, né? Que é frágil, simples, né? Mas que tem preciosidades dentro dele. E muitas vezes esse vaso ele precisa ser moldado, ele precisa ser amassado. Né? Imagine um vaso de barro, imagine um oleiro, aquela pessoa que trabalha com vaso. Né? Imagine ele na olaria lá, amassando o barro, molda e amassa e joga um pouquinho de água, de óleo e aí ele faz um vaso, não está ainda do jeito que ele queria, ele quebra, amassa de novo, vai moldando até ficar perfeito. Assim é a nossa vida. Às vezes a gente passa por situações que a gente não entende nada, não está compreendendo. É Deus moldando esse vaso. É Deus moldando este vaso aí.
É Deus trabalhando, é Deus moldando o nosso caráter, o nosso jeito de ser, né? A nossa personalidade, aprender a ser mais tranquilo, aprender a ter mais calma, aprender a ser uma pessoa de paz, né? Tem gente que é briguenta, tem gente que não é de paz. Tudo ele quer brigar, tudo quer tirar satisfação. Eu vou lá, eu vou brigar, né? Eu vou sair no braço. A vida não é assim. E às vezes Deus permite situações para moldar o nosso caráter, para moldar o nosso jeito de ser, né? Para você se tornar um homem melhor, para você se tornar uma mulher melhor, um pai, uma mãe melhor, um filho melhor, um profissional melhor, um cidadão melhor, um cristão melhor. Às vezes a gente precisa passar por certas dificuldades. É Deus moldando o nosso jeitão, o nosso caráter, para a gente poder se tornar uma pessoa melhor, né? Então, esperar não é castigo, tá? A espera não é castigo, é aprendizado. Se Deus não está falando nada com você, se Deus não está te respondendo, ou se Deus está falando espera, ou se Deus está falando não, não tenha isso como castigo, não. Isso aí é ensinamento, é aprendizado. Você está passando pela escolinha de Deus. Olha isso, que bonito. Bonito, né? Você está passando pela escolinha de Deus. Quantos aí estão passando pela escolinha de Deus? Né? Tá passando? Escreve aí. Escreve aí agora. Eu estou na escolinha de Deus. E quem entra na escolinha de Deus aprende. Não sai sem aprender nada, né? Não sai sem aprender alguma coisa, né? Na escola de Deus, pode ter certeza, você aprende e aprende muito, e aprende pra vida, né? Aprende pra vida, né? Assim como inclusive o nosso programa aqui, Papo Cabeça, é um programa onde o objetivo é te ensinar coisas da vida, né? Coisas que a escola não ensina, né? O objetivo aqui não é falar de matemática, o objetivo aqui não é falar de geografia, ainda que a gente até toque em alguns assuntos geográficos muitas vezes, né? Mas o objetivo aqui não é falar de política. O objetivo aqui é ensinar coisas que a escola não ensina, coisas da vida. Então a gente fala sobre fé, a gente fala sobre resiliência, a gente fala sobre ansiedade, como enfrentar as dificuldades da vida, a gente fala sobre problemas emocionais, como enfrentar, como resolver, como buscar auxílio, como buscar ajuda de Deus, como enfrentar as dificuldades da vida, né? São os temas que a gente fala aqui diariamente, de segunda a sexta, às 6h57 no Papo Cabeça, né? Então é isso que a gente aprende aqui. E com Deus não é diferente. Com Deus, quando você passa pela escola de Deus, alguma coisa você também aprende, tá? Então esperar não é castigo, não. Deus não está te castigando, Ele está te ensinando, Ele está cuidando de você, Ele está trabalhando antes de entregar aquilo que nós estamos pedindo. Ele está cuidando de você, preparando tudo, preparando o ambiente, preparando o cenário, para quando Ele te entregar, você receber e, olha, valorizar. Porque tudo que vem de mão beijada, tudo que vem fácil, vai fácil também. Mas quando é com luta, com dificuldade, com espera, com choro, com lágrima, você cuida, você valoriza, você zela. É isso que Deus espera de cada um de nós quando Ele nos permite esperar por muito mais tempo, né? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. O grande sábio Salomão, o homem mais sábio que já existiu, Salomão, é ele que está falando. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo. Ele mesmo fala sobre isso. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, né? Há tempo de festejar, há tempo de estar em luto, há tempo de trabalhar, há tempo de descansar. Tem tempo para tudo. Tempo de deitar, tempo de levantar. Para tudo tem um tempo, né? E o tempo da sua vitória, o tempo da mudança, o tempo da sua superação, do seu crescimento, do seu amadurecimento está chegando. O seu tempo da vitória está chegando. Você crê nisso? Nós estamos falando sobre fé a semana toda. Você acredita nisso? O tempo da vitória está chegando? Você acredita mesmo? Eu acredito, Alexandre, que a minha vitória está chegando. Se você acredita, escreve aqui agora. A minha vitória está chegando. Eu acredito que a minha vitória está chegando. Escreva aqui agora se você crê nisso. A minha vitória está chegando. É sim. Fé é isso. É você acreditar que mesmo diante da dificuldade, diante do silêncio, diante dos problemas da vida, Deus está te ensinando, Deus está trabalhando. Tem tempo para tudo e o tempo da vitória vai chegar. Ok? Mesmo quando tudo parece
problemático, gente, mesmo quando tudo parece difícil, você tem que ter fé, né? Tem dias que a nossa força vai embora, né? Tem dias que a gente não tem força para nada. Eu vivo isso direto, né? Tem hora que nem eu me aguento, eu não me entendo. Eu falo com minha esposa sobre isso, tem hora que não dá para entender. Eu falei, não, a minha esposa fala, você tá estranho hoje, você tá triste? O que tá acontecendo? Não sei lá como que eu tô. Tem dia que você acorda meio morocochô, como diz algumas pessoas por aí, acorda meio estranho, sem vontade de nada. Faz parte, né? Mas mesmo você acordando estranho, mesmo você acordando muitas vezes com medo, ou às vezes até triste, ainda assim, você tem que seguir firme, acreditar. Mesmo diante da minha dificuldade, da minha tristeza, da minha dor, da minha fraqueza, eu posso estar fraco, mas ainda assim eu tenho que crer. Deus está comigo. Isso é fé. Vai dar tudo certo, tem tempo para tudo. A fé madura, anota isso aí, ó, papel e caneta na mão, anota. A fé madura não depende de emoções. A fé madura não fica dependendo de Deus está aqui, Deus está falando, não sei o que, chora. Não, você não precisa disso para saber que Deus está com você. Você não precisa disso para saber que Deus vai te ajudar, Deus vai te dar o socorro. A fé madura não depende de emoções. A fé depende de convicções. Você acreditar. Ou você acredita ou não acredita. Ou você confia ou não confia. Tá? Mesmo cansado, creia, acredita. Mesmo no fundo do poço, creia, acredita. Mesmo com escassez, de repente você está vivendo uma vida de escassez. São fases. Você pode estar vivendo uma vida de escassez. Eu já passei muito por isso. Né? Você não tem nada. Você não sabe como vai pagar a conta. Você não sabe o que vai comer de manhã, o que vai comer à tarde, o que vai comer à noite, se é que vai comer. São tempos de escassez. Mesmo diante da escassez, creia, você não está sozinho, Deus está com você. Deus está do seu lado, né? Mesmo quando o cansaço chegar, quando a alma doer, quando a esperança parecer pequena demais, creia. Creia na palavra de Deus, Ele é contigo. A palavra diz, se você passar pelo fogo, Ele é contigo. Se você cair na água, Ele é contigo. Se você entrar na cova, Ele é contigo. Se você entrar na fornalha, Ele é contigo. É a palavra de Deus que fala sobre isso. Fé é você acreditar. Seja qual for o lugar que você está, o ambiente que você está, a situação que você está vivendo, tenha fé. Você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Você não está sozinho. Creia. Acredite. É nesse momento que entendemos que Deus não nos abandona. Quando estamos fracos, aí é a hora que Ele nos carrega, né? É a hora que Ele nos carrega. A gente acha, o apóstolo Paulo, ele falou uma vez, né? Quando eu penso que estou fraco, é aí que eu descubro que eu estou forte, né? Às vezes é na nossa fraqueza que Deus atua. É na nossa fraqueza que Deus nos dá vitória. É na nossa fraqueza que Deus aparece e nos levanta, estende as suas mãos e nos carrega nos braços, né? A Bíblia fala lá em Isaías capítulo 40, que Deus, Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, né? Então, espera no Senhor. Mesmo quando você estiver cansado, sem nenhum vigor, Deus te dá força. E se você esperar nele, Ele vai te socorrer, Ele vai te dar a vitória. Salmo 46 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É o nosso socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Fé é isso. Então, mesmo quando a sua força acabar, né, quando a sua força acaba, a fidelidade de Deus ela se manifesta. Quando você sentir que a sua força está acabando, você não tem mais força para continuar, acredite. Deus ele continua fiel. Mesmo na sua fraqueza, Ele está do seu lado. Ele te socorre, Ele te estende a mão, segura na sua mão, levanta e fala, não temas, eu sou contigo. Levanta, filho, levanta, filha, eu estou aqui do seu lado. Acredita nisso, creia nisso. Tá? Ah, mas Alexandre, você não sabe como que tá. Eu não sei, e não me importa saber. Eu sei que está difícil, pode estar difícil, ou pode estar muito mais difícil do que eu penso, do que eu imagino. Mas ainda assim, você não está sozinho.
Ok, gente? Ok? E nós encerramos mais uma semana falando sobre fé. Né? Mais uma semana. Essa semana falamos sobre fé em dias difíceis, fé em tempos difíceis, fé apesar das dificuldades, fé apesar dos riscos da vida, fé apesar do desemprego, da enfermidade, da doença, das dificuldades do dia a dia. Fé. Só assim que a gente vence. Você gostou desse tema dessa semana? Foi bom pra você? Qual foi o episódio que você mais gostou, hein? Qual foram os temas? Foi quando nós falamos de medo? Foi quando nós falamos do silêncio? Foi quando nós falamos de coragem? Qual foi o assunto da semana que você mais gostou? Nós falamos de vários assuntos aqui, né? Nós falamos porque Deus parece silencioso nos momentos mais difíceis. Fé não é ausência de medo. Nós falamos quando Deus diz não. Né? A fé que sustenta quando a força acaba. Enfim, qual foi o episódio que você mais gostou essa semana aqui, que mais tocou no seu coração, que mais falou profundamente na sua vida? Comenta aqui o que você achou, qual foi o que você mais gostou. Você está vivendo um momento difícil? Tenha fé. Né? Está vivendo um momento de dificuldade? Tenha fé. A fé remove montanhas. Beleza? Um grande abraço. Eu quero te convidar, você que ainda não leu o meu livro, O Poder do Quebrado. Olha, gente, tá um sucesso, tá muito bom, né? Eu já estou lendo de novo o meu livro. Olha só, eu tô lendo o meu livro pela terceira vez. Né? Tô lendo o meu livro pela terceira vez. Primeiro que fala muito comigo, né? Fala muito comigo. E segundo, são formas de você estar inteirado, né? De você estar mergulhado em cada parágrafo, em cada trecho, em cada texto, em cada linha, né? Até porque nós pretendemos fazer palestras em cima desse tema também, né? Então estou sempre lendo esse livro. Mas não é só porque eu estou dizendo que está bom demais, é porque as pessoas estão falando isso. As pessoas que leram estão me mandando mensagem, estão mandando inbox, algumas estão postando lá no Instagram, né? Aliás, se você ainda não me segue no Instagram, @alexandrereis.oficial, né? Esse é o meu perfil lá no Instagram. Segue a gente lá no Instagram também, né? alexandrereis.oficial, onde eu posto quase que diariamente, né? Quase que diariamente eu estou postando lá algum conteúdo, algum vídeo, alguma coisa relevante também que pode te ajudar bastante, dando alguns anúncios, colocando coisas no story lá. Segue a gente lá também, né? Então, O Poder do Quebrado, para você que não adquiriu ainda, o link está aqui na descrição, né? Logo abaixo aqui, ó, tá o link na descrição. Clica, você vai ser direcionado para uma página, vai ver minha foto bonitão lá, explicando tudo sobre o livro, a história do livro, sobre o que o livro fala, sobre o que o livro aborda, né? E adquire. Você vai ter também a oportunidade de adquirir, caso você queira, de comprar não apenas o livro, mas comprar o livro e o ingresso para a nossa próxima palestra no mês de janeiro, né? Aliás, para quem comprar o livro junto com a palestra, o livro fica mais barato. O livro sai por R$30, né? Se você comprar a palestra junto, né? Então, para quem comprar o livro e o ingresso, o livro sai por apenas R$30. O link está logo aqui embaixo na descrição. Clica nele, você vai ser direcionado e vai ser uma bênção, vai me ajudar muito, vai ajudar muito a você, vai ajudar muito a sua família, né? Nós estamos falando de tudo isso e vai ajudar aquele que você quiser presentear também, né? Época de Natal, final de ano, presente, troca de presente, você pode comprar e se presentear, mas pode comprar também e dar de presente para alguém que você quer muito bem. Deus te abençoe. Muito obrigado por esta semana, por esse dia, um ótimo final de semana, com paz, com alegria, com descanso, com a sua família, né? Com quem você quer bem, descanse bem. E segunda-feira, às 6h57 da manhã, querendo Deus, nós estaremos em mais um programa Papo Cabeça. Tchau, tchau. Faz um teste agora, de 5 segundos. Olha para sua mão. Você consegue ver algum valor nela? Não? Não é fraqueza? É porque quebraram você, vacilaram com você, te apunhalaram pelas costas. Tem um livro que mostra o contrário. Mesmo quebrado, você ainda tem tesouros aí dentro. Quer descobrir? Clica em Saiba Mais. Não é autoajuda fofa, é sobrevivência.